Pai do Senhor, irmãos, vamos aqui fazer uma oração para a gente dar início a mais esta transmissão. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai eterno, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui falando da tua palavra, das coisas celestiais, do reino que está por vir. Nós te agradecemos por essa grande bênção, por esse grande amor que tem nos revelado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem a solução, não trazem a solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo
provas duras demais, quase não posso resistir. O inimigo é forte, pode muito, mas eu quero saber pra onde vou, pois tu tens as palavras da vida. Senhor, pra onde vou se tu tens as palavras da vida? Os dias são maus, as provas duras demais, quase não posso resistir. O inimigo é forte, pode muito, mas eu quero saber pra onde vou, pois tu tens as palavras da vida. Um mundo que nada pode oferecer e nada pode dar, mas pode crer. E eu estou aqui, Senhor, indo e chego a suplicar. Usa-me, pois também quero ajudar. Quero um amigo a te trazer, se posso útil ser. Guarda-me contigo, não me deixes tropeçar, e manda-me pra onde quiseres, e manda-me pra onde quiseres. Onde quer que for, Amém, irmãos. Então vamos meditar um pouco aqui na palavra, né? Aquilo que Deus tem nos dado. Eu estava pensando, irmãos, essa semana, né? Como a vida terrena, ela é medíocre, né? Ela é limitada. Ela nos traz muitas dores, né? Muitas frustrações. E eu fiquei pensando, nossa, como a gente pode, né? Se apegar a essa vida aqui, sendo que Deus, né? Tem uma outra vida muito diferente, né? Muito melhor, e Ele tem nos mostrado, né? Como que é essa vida, a vida celestial, né? A vida que vem dele para nós, a vida verdadeira, porque na verdade essa vida, né? Que nós vivemos aqui na Terra não é a vida verdadeira, é uma vida passageira, é uma vida, né? Que é muito limitada, e eu almejo, né? No meu coração, eu penso muito na vida celestial, na vida diferente aqui da Terra. Eu, às vezes, costumo viajar e fico pensando no céu, como é o céu, né? Como é Deus, como são os anjos, né? Como viveremos lá. E isso me leva, né, a me despojar das coisas aqui da Terra, a desapegar, né, a procurar mais as coisas celestiais. E nisso, irmãos, eu fiquei pensando, a Bíblia, ela é um livro 100% espiritual, né? A interpretação dela,
deve ser como tal, 100% espiritual. E devemos viver também o que ela nos ensina, né? Espiritualmente, né? 100% espiritual também. É impossível isso? Não, meus amados. Vamos meditar um pouco aqui na palavra. A gente vai ver, né, por que a Bíblia ela é espiritual. Por que ela deve ser interpretada assim, né? E como vivemos essa vida espiritual aqui na Terra, né? Mesmo estando dentro de um corpo físico que contata, né, com toda essa terra, com toda a matéria, com tudo que é necessário, né, para a sobrevivência. Vamos meditar lá numa referência bíblica aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, do 16 até o 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. No início do versículo aqui, irmãos, né, Paulo fala para Timóteo, né, olha, toda a Escritura divinamente inspirada. Ele está falando da Bíblia, se você for ler o contexto aqui, né, ele está falando da Bíblia, porque não existe outro livro também que seja divinamente inspirado. Né? É a Bíblia. Ela é proveitosa, né? O objetivo dela é ensinar. Ensinar o quê? As coisas espirituais, irmãos. Por quê? Ela é divinamente inspirada. Ou seja, é um livro espiritual. Divinamente quer dizer que Deus, ele é Espírito, né? Ele é Deus. Então ele foi inspirado, esse livro foi inspirado por Deus. Então ela é um livro 100% inspirado por Deus. Ou seja, 100% espiritual. E deve ser interpretada assim também, espiritual. Por isso que Paulo está falando aqui, né, que o objetivo dela é para ensinar. Ensinar o quê? Né? As coisas espirituais, as coisas de Deus. Irmãos, né, olha, pelo menos, eu falo por mim, eu estou saturado das coisas aqui da Terra. Né? Para mim é uma novidade conhecer as coisas espirituais, permanecer nas coisas espirituais, né? E Deus, irmãos, Ele não tem poupado um alimento espiritual para nós. Ele não tem poupado. Né? A cada pregação, a cada culto, né? Eu vejo como Deus tem usado os obreiros dessa igreja. Eu não falo, né, claro, principalmente do pastor Takayama, mas, né, trazendo aqui para a igreja local, né, o pastor Carlos, o evangelista Mateus, os irmãos, né, das filiais aí, o Nael, né, o Carlão, até os irmãos lá, né, a gente tem aprendido muito com os irmãos lá de Caçapava, irmão Leandro, o irmão Pedro, né, e os demais irmãos lá, Igor, Carol. Deus tem nos abençoado tanto, irmãos, né, com as revelações vinda do céu, espirituais, das coisas que são inspiradas por Deus, né, que a gente vai entrar aqui mais profundamente sobre essa inspiração que Deus tem dado para esses homens. Por que eu digo isso, irmãos? Porque é uma coisa totalmente inovadora, né? É uma coisa totalmente, a gente percebe que é espiritual. Porque, irmãos, você não vê aqui pregações, né, falando sobre prosperidade material. Né? Muito pelo contrário, a gente prega contra, né, essas coisas. Nós pregamos aqui as palavras do céu, das coisas de Deus. Paulo, ele falava com muita propriedade sobre essas coisas. Falava, olha, pensai nas coisas que são de cima, né? Pensai nas coisas que são do alto. Não, né, não se prendam a nada aqui dessa terra. E ele estava sempre, né, falando essas coisas. E quando a Bíblia fala aqui, né, que toda a Escritura inspirada, né, divinamente inspirada, ela é proveitosa, né, para ensinar as coisas espirituais, fala também redarguir. Sabe o que significa redarguir? Significa dar resposta. Então você precisa de uma resposta, ela está aqui, ó. É na Escritura inspirada
por Deus, divinamente inspirada, ela é espiritual. Então toda a resposta que o homem precisa, ele vai encontrar aqui, em Deus, na palavra. Redarguir significa isso. Aí ele fala aqui, né? Redarguir, corrigir para instruir em justiça. Às vezes, irmãos, nós estamos entrando por caminhos tortuosos e precisamos de uma correção. E Deus, né, ele faz isso de uma forma tão magnífica, né, uma coisa tão legal, né, tão boa, que não nos machuca, né, muito pelo contrário, ele corrige em amor. E isso, irmãos, né, tem nos dado tanta alegria, tanta coisa boa para a nossa vida espiritual, porque a gente sabe que Deus é amor, né? Ele é amor, ele é né, como o Takayama tem sempre falado, ele é o próprio amor. Então ele nos corrige através da palavra, né, através de circunstância, através de coisas que ocorrem, né, no nosso dia a dia. Ele fala muito aos nossos corações. Isso me deixa tão feliz, irmãos. Eu estava conversando com o pastor Carlos essa semana, e o pastor Carlos estava falando, nossa, a igreja ela tem que ser 100% espiritual mesmo, né? Porque a igreja, irmãos, ela existe para mostrar o céu para o mundo, né? Então a igreja ela não pode ser uma extensão do mundo, ela tem que ser uma extensão do céu para a terra. Então a igreja ela tem que tratar de coisas espirituais mesmo. Não adianta, né, a igreja querer falar sobre prosperidade material. Não, isso aí você que trabalha e você adquire. Você se esforça e você adquire. As coisas espirituais, irmãos, elas têm que ser vindas de Deus para nós. A igreja, ela tem que ser espiritual, ela tem que trazer o céu para a terra, para que as pessoas vejam que a nossa vida não está limitada aqui. Existe uma vida celestial, uma vida que está pautada em Jesus Cristo, no Espírito Santo, nas coisas de Deus. E isso está oculto até para as igrejas, uma boa parte das igrejas evangélicas. Eles vivem como se Deus não existisse, como se o céu fosse uma coisa muito distante. E não, irmãos, a função da igreja é revelar o céu para a humanidade, para a terra. E isso é a coisa, isso é um fato, é uma coisa mais provável que Deus tem trazido para nós nesses últimos dias. Amém, amados? Então, corrigir e instruir em justiça, né? Está falando aqui, ó, para instruir em justiça. Não é a justiça, irmãos, desse mundo, não é a justiça desse século, é a justiça de Deus que ele está falando aqui, a justiça espiritual. Por isso que eu digo para os irmãos, né, que a Bíblia ela é 100% espiritual, como o nosso pastor Fernando, né, tem sempre falado. Ela é a justiça de Deus, ela é diferente. Até a justiça, irmãos, de Deus é diferente da justiça do homem. O homem julga segundo a lei de Talião, né? É olho por olho, dente por dente. A justiça de Deus não. Mesmo você sem nenhum mérito, Ele te ama, né? Ele te espera, né? Ele te protege, Ele é com você. Mesmo sem nenhuma obra. Por isso que o homem vai ser salvo pela graça, não, né, pelas obras. Aí, na sequência, ele fala assim, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Perfeito, irmãos. Dá para ser perfeito? Está falando aqui que a Bíblia nos ensina, né? É isso que ele está falando aqui, ó. Que essa escritura, que é divinamente inspirada, veja, irmãos, que ela não é inspirada pelo homem, não vem de nenhuma fonte questionável, ela vem de Deus, é divinamente inspirada. Tá? Por isso, quando você vê palavra por aí que não liberta, que não transforma, não cura, não dá, né, nenhum respaldo celestial para as vidas, desconfie dessa palavra. Pode não ser divinamente inspirada. A palavra que é divinamente inspirada, ela faz tudo isso aqui. Ela nos ensina as coisas espirituais, ela nos dá as respostas, redarguir, né? Ela nos faz entender, né, para nos corrigirmos,
ela nos corrige e nos instrui na justiça de Deus. Que é a justiça, qual que é a justiça de Deus, irmãos? É Jesus Cristo. Né? Ele pagou todo o seu pecado, pagou todas as suas mazelas, tudo aquilo que ia te levar para o inferno, ele reverteu isso na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Aí ele continua falando aqui, para que o homem de Deus seja perfeito. Como assim o homem de Deus ser perfeito? Perfeito na fé, meus amados, perfeito no Espírito, perfeito na comunhão, nas coisas espirituais. Essa palavra, irmãos, ela nos leva a isso. Ela nos dá essa glória, né? Ela nos dá esse respaldo celestial, essa bênção, que parece que é inalcançável, né? A perfeição, mas não é, amados. Olha, nós vamos ver uma outra referência. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele nos instrui, irmãos, para que nós possamos realizar, né, a boa obra nesse corpo. Fazendo as coisas de Deus, né? Porque a boa obra, ela vem de Deus. A boa obra, ela é guiada no Espírito, né? Para que a gente possa agradar o nosso Pai. Eu estava falando aqui, irmãos, né? Que Deus tem nos dado algo diferenciado, totalmente diferente de tudo que a gente vê aí fora. E os obreiros aqui, né? Que Deus tem usado, o nosso pastor, presidente, né, e tudo mais. Na época de Jesus Cristo, né, as pessoas ficavam, às vezes, desacreditando. Nossa, mas ele não é o filho do carpinteiro ali, do José? Eles moram aqui no bairro mesmo, aqui em Belém. E com isso, né, pelo fato deles terem uma proximidade, e era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, que eles não acreditavam. E às vezes a gente vê os nossos obreiros aqui sendo usados por Deus, né? O pastor Carlos, evangelista Mateus, como o Mateus tem sempre falado aqui, né? Ajudantes gerais, né? Pedreiros, pessoas simples da pobreza mesmo. E Deus tem usado aqui, às vezes a gente não dá tão crédito, mas o Mateus, né? Aquele menino tão jovem, né? O pastor Carlos, né? Tão simples, tão humilde. E por aí vai, o Carlão, o Nael, né, e os pastores das filiais. E a gente às vezes não dá crédito. Mas veja, irmãos, né, as pessoas não davam crédito para Jesus. Mas estava ali o Filho de Deus sendo revelado na pessoa dele. Um carpinteiro. Uma casa simples. Né, não tinha nenhuma regalia. Nada, era um homem de trabalho, diz a Bíblia, né? Trabalho árduo, mas foram esses que Deus usou. Pescadores, homens indoutos, que não tinham nenhuma instrução, mas a instrução do céu, como ele está falando aqui, instruir em justiça pela divina palavra de Deus, foi que fez daqueles homens notórios, espiritualmente falando, homens que até hoje impactam as vidas espirituais nas igrejas e em todos aqueles que os ouvem. É isso, irmãos, as coisas de Deus. Homens simples, daqui mesmo, que nós conhecemos, né? Homens que estão aqui no nosso dia a dia conosco. Mas Deus usa para falar a sua palavra, a sua verdade, falar sobre as coisas celestiais, da vida do céu, do reino de Jesus Cristo. Eu fiquei maravilhado, irmãos, de 5 anos para cá, que Deus tem dado a graça na sua essência para nós, na totalidade, na plenitude da graça, né? Deus começou nos preparando lá e hoje nós estamos recebendo a plenitude da graça. E eu fiquei pensando em tudo aquilo que Deus tem nos revelado, que é diferente de tudo que está aí fora, sobre os 7 direitos, né? Além da profundidade da graça, vem os 7 direitos. Que nós somos os anjos, né? A criação mudou tudo. Esse nosso conceito que tínhamos, né? Do evolucionismo. Alguns acreditavam no evolucionismo. Adão e Eva, que eram apenas homens.
E Deus fez uma revolução na criação e nos mostrou como realmente é. Né? Sobre os 7 direitos, tão lindo, que estudo lindo, que coisa maravilhosa que Jesus fez por nós, né? E tanta revelação, irmãos, que Deus vem nos dado, né? Os cálculos que o Takayama tem nos trazido aqui a respeito da vinda de Cristo, para nós termos uma base, para a igreja se preparar, né? E tudo isso, todas as coisas maravilhosas, coisas do céu, irmãos. E não está falando aqui em carro, não está falando em casa, não está falando em empresa, não está falando em dinheiro, está falando apenas das coisas celestiais. A igreja tem que ser assim, meus amados. A igreja não pode ser diferente. A igreja tem que estar ligada ao céu. A igreja tem que estar, né, alimentando as ovelhas sobre as coisas celestiais mesmo, sobre a Bíblia, sobre tudo que há no céu. Chega de terra, né? Chega de mundo, chega de tudo isso que nós estamos saturados aí. Triste, né? A gente vê tanto sofrimento, tanta dor nas pessoas. E Deus tem nos dado aqui uma esperança de uma vida celestial, uma vida eterna, né? Uma vida boa, uma vida magnífica, que não está limitada a esse espaço aqui tão triste, né? Tão medíocre, que não leva ninguém a nada. E Deus nos oferece uma vida nova, uma vida boa, uma vida verdadeira. E né, não há o que vacilar, irmãos. Temos que abraçar mesmo isso. Temos que nos apegar a isso. Eu quero ler uma referência aqui de Paulo, irmãos, né, da fonte da palavra, né, Gálatas 1, 11 e 12. Diz assim, ó, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Versículo 12, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o evangelho, irmãos, verdadeiro, ele não vem através do homem, ele vem através da revelação do próprio Jesus Cristo. Por que, irmãos, nós temos recebido uma palavra diferenciada da maioria das igrejas evangélicas que estão por aí? Não somos melhores? Claro que não, amados. Isso está mais do que provado. Às vezes nós somos até piores do que muitas pessoas por aí, do que muitas igrejas por aí. Mas aqui, irmãos, né, está o segredo. É uma igreja que não se corrompeu com o dinheiro. A arma mais poderosa de Satanás é o dinheiro. A Bíblia fala que pelo dinheiro muitos, né, se perderam pelo caminho. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse ministério, irmãos, não se corrompeu pelo dinheiro. Nós não pedimos dinheiro, nunca fizemos apelo aqui por dinheiro. Deus tem conservado. E agora na época dessa pandemia, que né, vai fazer 1 ano parado, nunca faltou, meus amados. Eu falo isso porque eu sou tesoureiro aqui da igreja, então eu falo isso com propriedade. Nunca, irmãos, faltou dinheiro. Muito pelo contrário, por esses dias, Deus tem nos surpreendido, tem vindo até mais dinheiro do que nas outras épocas. Nós estamos maravilhados, falando, pastor, né, o que está acontecendo? Não era para vir as pessoas aqui, né? E as pessoas estão vindo, irmãos, trazendo. Não tem culto. Não tem culto, mas as pessoas estão aqui. Estão vindo trazer os seus dízimos, as suas ofertas. E Deus não tem deixado faltar nada. Estamos reformando a igreja, estamos pintando, né? Está ficando linda para quando abrir aqui, a gente dá continuidade no plano celestial para a igreja. Amém? Então veja, irmãos, aqui Paulo falando que o evangelho dele não recebeu de homem. Tá? Ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Veja que Paulo ele foi arrebatado. Ele recebeu do próprio Jesus Cristo o evangelho. Por isso que é um evangelho de crédito, né? De confiança. E ele passa isso, irmãos, né? Com tanta, né, propriedade, com tanto amor, com tanta, né, autoridade, que a gente não tem como questionar. É a verdade absoluta de Deus para nós. É o evangelho de Cristo. É o evangelho de Paulo. O evangelho do amor, da graça. Amém? Que lindo, irmãos, né? Agora, para fechar, eu queria ler uma outra referência de Paulo, né? Que ele... tem uma outra aqui, irmãos, né? Só para completar esse raciocínio. 2 Coríntios 11, 23, a parte A.
do versículo, ele fala assim, ó, porque eu recebi do Senhor, é lá na ceia ele fala, o que também vos ensinei. Só essa parte do versículo. Né? Ele fala assim, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Ou seja, né, ele não recebeu de Gamaliel, irmãos, que foi o homem que instruiu ele na faculdade teológica. Ele não recebeu dos fariseus, né, Paulo. Ele não recebeu das igrejas, né, que existiam na época. As grandes, né, igrejas, os grandes templos, as sinagogas. Não. Ele fala, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele estava falando isso lá na ceia. E é lindo saber, irmãos, que a fonte não é duvidosa, né? A fonte é verdadeira, porque veio do próprio Jesus, veio do próprio Deus, veio do Espírito Santo. E é isso que Deus tem nos dado aqui, irmãos. Por isso que é diferente de tudo que está aí. Essas revelações, né, que nós temos recebido dos últimos dias, essas revelações, né, da criação, dos 7 direitos, né, da volta de Cristo, de tudo isso que Deus tem trazido aqui, irmãos. Irmãos simples, irmãos, né, não tem nenhuma faculdade, não tem nada, mas Deus usa, Deus fala. O Espírito Santo, né, tem nos revelado a sua palavra de uma maneira muito grandiosa aqui. Aí eu estava falando para os irmãos, né, Paulo, ele falou assim, olha, eu quero ler isso daí. Filipenses 3, 13 e 14. Ele fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, irmãos, né, ele falou, olha, eu não julgo que já alcancei as coisas espirituais na sua totalidade, 100%, vivendo espiritualmente a Bíblia, né, as coisas de Deus. Mas ele fala, mas eu não fico estagnado e nem olhando para trás, e nem pensando no passado. Né? Ele não estagnou, irmãos. Talvez nessa pandemia muitos tenham estagnado, muitos tenham, né, retrocedido. Mas, irmãos, não é a instrução de Deus, né, na Bíblia. É isso que Paulo está vivendo aqui. Ó. Prossigo para o alvo. Né? Uma coisa eu faço, ele falou. Ou seja, né, ele tomou uma atitude. Uma coisa eu faço, eu não vou ficar parado, não vou ficar estagnado. Uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, passou, meus amados, né? É da agora para frente. Não podemos, né, quem vive de passado, como diz o ditado aí fora, é museu. Não podemos viver mais do passado. Deus tem uma trajetória nova para nós. Já que Ele tem nos dado revelações novas, é porque Ele tem uma vida nova. O apogeu da vida espiritual, irmãos, o cume, o auge da vida espiritual, está na revelação do Espírito. Não existe mais o que olhar para trás. Atrás, irmãos, né? Ficou, esquece das coisas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Né? Você tem um alvo. Nós não estamos, né, perdidos. Nós temos um objetivo, temos um alvo a seguir. É isso que Paulo está falando, meus amados. Esquece, né? Esquece as coisas que ficaram para trás. Avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, né, a coisa melhor, a coisa mais, né, significante para a vida do homem de Deus é a vida espiritual. Não saia dessa vida espiritual. Não se perca pelo caminho. Não deixe, né, nada nem ninguém. Esquece as coisas, né? Não se embarace com nada. Viva a vida espiritual. Amém? Deus está nos dando essa oportunidade. Deus está nos dando essa instrução. Ele tem nos alimentado, irmãos, com as coisas espirituais. Nada tem faltado aqui. Às quarta-feiras, Deus tem nos dado um alimento sólido. A sexta-feira, né? Não perca os cultos de sexta-feira. Continue, né? Receba, né, a bênção de Deus.
se alimente, nós teríamos que nos alimentar todos os dias. Mas Deus tem nos dado aqui, ó, na quarta, na sexta e nos domingos. Coisas boas, irmãos, maravilhosas. Não tem como se perder recebendo um alimento desse. Uma palavra dessa, do céu, do Espírito. É lindo, irmãos, é maravilhoso poder viver isso. Então vamos nos agarrar a essa grande bênção, irmão, que Deus tem dado aqui para esse ministério, para essa igreja. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Amém? Vamos fazer uma oração para darmos um encerramento. Feche seus olhos. Pai eterno, nós vivemos a alegria de ter o Teu Santo Espírito nos instruindo a cada palavra, a cada gesto, a cada momento. Nós estamos sentindo o segredo do Teu Espírito sendo revelado aos nossos corações de uma forma muito inovadora. E isso nos alegra, isso nos dá força, aumenta a nossa fé, o nosso vigor espiritual. É lindo poder estar contigo, Jesus. Continua conosco, nos abençoando. E que o grande amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e sempre. Amém.